Um, dois. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao evento Mulheres, Trabalho, Qualificação e Mercado, promovido pela Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRA-RJ. Primeiramente, boas-vindas a cada um e cada uma de vocês e um feliz Dia das Mulheres a todas as profissionais da administração, estudantes que estão aqui conosco no auditório, a administradora Gilda Nunes e que também estão nos assistindo, estão nos escutando no nosso canal do YouTube, na nossa plataforma de eventos. Bom, também gostaríamos de avisar que o certificado para este evento vai ser enviado por e-mail de vocês, que vocês passaram pelo cadastro lá embaixo, já está tudo certinho. Você que está assistindo a gente através da nossa plataforma de eventos, também dentro de até 72 horas, este certificado será enviado para o seu e-mail de inscrição. E quem está no canal do YouTube e gostaria do certificado do evento, daqui a pouquinho eu vou colocar o link da nossa plataforma, o link deste evento aí no chat do YouTube, ok? Fiquem tranquilos. Bom, para dar início a este grande evento, eu vou convidar o administrador Wagner Salles, que é coordenador da comissão de RH, e avisar a vocês que, infelizmente, a nossa convidada, Beralda Lima, que é da parte de carreira e negócios da Fundação Getúlio Vargas, teve um sério problema de saúde e que, infelizmente, não poderá estar conosco aqui nesta tarde. No entanto, como nós somos administradores e planejamos muito bem, ela será brilhantemente substituída pela nossa querida Neide Venâncio, que vai estar aqui no palco com a Helena Monteiro, que é Headhunter, CEO e fundadora da Impar Assessoria. Bom, Wagner, palavra sua como coordenador e vocês já são muito bem-vindas aqui para o nosso palco. Vermelho. Minha saudação a todos aqui nessa tarde, vocês que estão aqui no nosso auditório, estão acompanhando a gente pela internet também. Muito obrigado pela presença de vocês. Posso trocar aqui para falar já com esse microfone, que daqui a pouquinho eu vou usar ele aqui com vocês sentados. É um prazer a gente retomar as nossas atividades da Comissão de RH nesse ano de 2025 e começando muito bem, começando com um tema que valoriza e discute esse papel da mulher no mercado de trabalho, em termos das oportunidades de trabalho, da qualificação e também do papel da mulher nesse cenário. Consequentemente, a gente vai discutir o papel dos homens nisso, né? O que nós precisamos fazer no combate à discriminação e na promoção de oportunidades de trabalho para as mulheres. Desde já, quero parabenizar todas vocês que estão aqui. Hoje, nosso auditório presencial é 100% feminino. Isso, por um lado, é bom, por outro lado, me lança a pergunta, né, onde estão os homens interessados em discutir esse tema? Online eu já vi que há alguns homens aqui comentando, mas aqui presencialmente nós temos o prazer de recebê-las aqui. Então, parabéns a todas vocês pelo dia de vocês, no dia 8 de março, mês em que a gente celebra o valor a vocês. Que não seja só um mês, que não seja só um dia, mas que seja durante todo o ano, que essa realidade possa, de fato, mudar para todas vocês. Aqui na nossa equipe de apoio, com quem eu lido, né, frequentemente, eu quero celebrar e parabenizar as nossas membros da comissão de RH, que é predominantemente feminina. Nós hoje somos apenas 3 homens, se não me falha a memória, que nós mudamos a composição do ano passado para cá.
3 homens e o restante todo composto por mulheres. Houve uma época que eu era homem sozinho, que a comissão inteira era formada só por mulheres. Aqui a equidade foi no sentido inverso, né? A gente trouxe mais homens para poder trabalhar com as nossas mulheres da comissão, mas porque algumas precisaram sair, a gente recompôs a comissão com alguns homens que estavam disponíveis também. Nesse dia, a gente quer discutir algumas questões sobre o mercado de trabalho, qualificação e etc., como eu falei, como está no nosso título do nosso evento. E eu queria apresentar para vocês um panorama desse cenário sobre o mercado de trabalho e onde a mulher se encaixa, estatisticamente falando, e que nos apontam para algumas questões que nós vamos conversar aqui nessa tarde. E já adianto que você pode conversar com a gente, eu tenho uma série de questões para colocar para as nossas convidadas, mas vocês que estão aqui presencialmente, você que está online também pode participar usando o chat. Aqui você pode interromper a qualquer momento levantando a sua mão, que a gente passa para você o microfone, e você pode fazer ou o seu comentário ou a sua questão. Mas nesse contexto, eu quero apresentar para vocês alguns fatos que apontam para a gente para quais caminhos essa discussão pode correr. Primeiro, segundo o IBGE, se a gente pegar o dado mais atualizado, no quarto trimestre de 2024, a gente vai perceber que de todo o público disponível para trabalhar no nosso país, que é da idade de 14 anos para cima, a maior parte desse público é mulher. 51,7% são compostos por mulheres, frente a 48,3% de homens. Então, temos mais mulheres disponíveis para trabalhar do que homens. Por outro lado, na taxa de ocupação, aqueles que de fato ocupam uma vaga formal no mercado de trabalho, 43,2% são mulheres. Então, nós temos mais mulheres disponíveis para trabalhar, mas nós temos menos mulheres trabalhando frente aos homens. Na proporção dentro dos grupos, se a gente separar só os homens e separarmos só as mulheres, dentro do grupo dos homens, aqueles que estão ocupados são 69%. Dentro do grupo das mulheres, aquelas que estão ocupadas são 49%. Então, isoladamente, dentro do grupo dos homens, a maioria está, de fato, ocupada trabalhando, formalmente. No grupo das mulheres, menos da metade está trabalhando, sendo elas ainda o maior público disponível no mercado de trabalho para ocupar essas vagas. Em termos de desocupação, ou seja, de desligamentos, estavam ocupando uma vaga de trabalho, mas dentro do período, o quarto trimestre, né, 2024, foram desligados. Na proporção dos homens, só no grupo dos homens, 5,1% deles foram desligados. No grupo das mulheres, 7,6% delas foram desligadas. Olhando isoladamente, mais mulheres são desligadas do que homens, olhando isoladamente os dois grupos. Ainda segundo o IBGE, e agora andando um pouco para trás, porque nem todos os dados são em tempo real, né, vamos dizer assim, né? Alguns dados eles são cíclicos e a última atualização não é tão próxima quanto a gente imagina de hoje. Em termos de final de 2023, as mulheres ocupam mais áreas de educação, saúde humana e serviços sociais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a área de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Olha que curioso. E em terceiro lugar, serviços domésticos. São as 3 grandes áreas em que o número de mulheres trabalhando é maior do que o número dos homens. Na área de ciências e intelectuais, as mulheres são maioria, ocupando as vagas de trabalho. E embora os homens ocupem mais vagas de trabalho, quando a gente fala de cargos de direção, gerência, membros das Forças Armadas, pessoas ocupadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática têm a maioria de mulheres trabalhando. Então, associada a funções, a trabalhos, né, a cargos na área de ciências ou outras áreas intelectuais, a maioria dessas vagas está formada por mulheres. Porém, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, 54% das bolsas de mestrado e 53% das bolsas de doutorado, elas são ocupadas por mulheres. As mulheres, elas recebem a maior parte das bolsas disponíveis pelo CNPq para as pesquisas de mestrado e doutorado.
Contudo, embora elas sejam maioria em termos de bolsa, 35% delas apenas é que ocupam as bolsas destinadas à produtividade, que são aquelas por reconhecimento de mérito. Premiações ou então descobertas, publicações, geralmente internacionais, os homens são mais premiados com essas bolsas de produtividade do que as mulheres. Fica então a pergunta, por quê? Depois vocês vão responder. Mas fica a retórica agora de por que que as mulheres têm menos reconhecimento de produtividade do que os homens se elas têm mais bolsas e ocupam mais vagas em mestrado e doutorado. Na área de TI, até o final de 2022, na formação do ensino superior, somente 15,7% dos estudantes de TI são mulheres. E ocupando vagas de trabalho, somente 39% na área de tecnologia são compostos por mulheres. Segundo o Observatório 2030, que é da Rede Brasil para o Pacto Global, né, que acompanha indicadores sobre sustentabilidade, né, e que medem aí os indicadores em direção às metas dos ODS. O Observatório 2030 mostra que das 109 empresas que foram analisadas, que fazem parte dessa rede do Pacto Global, das 109 empresas, somente 9 reportam números ou percentuais de mulheres negras no quadro funcional. 100 empresas das 109 sequer divulgam números. Não dá nem para criticar quais são os números ou quais são os políticos, porque elas sequer reportam esses números. Em relação a vagas em conselho de administração, o setor de TI e telecom tem o maior percentual de mulheres ocupando vagas em conselho de administração. E esse maior percentual é somente 29,12% dessas vagas em conselho de administração. O menor percentual está no setor de siderurgia e mineração. Mulheres em conselho de administração. Elas ocupam nesse setor somente 8,77%. No setor de saúde e educação, tem o maior número de mulheres no quadro funcional, são 69,27% de mulheres trabalhando nas áreas de saúde e educação, mas nessa mesma área elas só ocupam 18,66% das vagas em conselhos de administração. Já terminando aqui esse cenário, em termos de diretoria executiva, o maior percentual de mulheres está na indústria e infraestrutura, que é somente 20,71%, e o menor percentual está no setor de indústria, somente na indústria, com 6,32%. Em termos de remuneração, nós já conhecemos, por algumas publicações, sejam científicas ou não, a questão da disparidade salarial entre homens e mulheres no mercado privado. Mas e no setor público? Como é que a gente está nesse panorama? Será que é a mesma coisa? Será que existe alguma explicação numérica para que deliberadamente o setor privado pague menos para mulheres do que homens? Porque, teoricamente, no setor público, os critérios e métricas são os mesmos. Não se contrata, entre aspas, né? Não se mede no concurso o sexo. Passou, passou. Você é um CPF. E os critérios valem para todos. Mas olha que curioso. Segundo o IPEA, até o final de 2021, que é a última atualização, em termos de salário, homens brancos ganham em média, dentre todos os níveis, né, municipal, estadual e federal a nível Brasil, homens brancos, arredondando aqui, ganham em média R$ 6.200. Mulheres brancas ganham em média R$ 4.700. Mulheres brancas ganham 75,5% do salário dos homens no serviço público a nível Brasil, na cor de pele branca. Homens pardos ganham em média R$ 4.700 no nosso país, até o final de 2021. Mulheres pardas, R$ 3.800. As mulheres ganham cerca de 82% daquilo que os homens ganham de pele parda. Homens pretos, R$ 4.600. Mulheres pretas, R$ 3.700. Mulheres pretas ganham 80% do que os homens pretos ganham no serviço público. Então, aqui é para a gente ter um panorama, e isso aqui sem contar o último dado, eu estou falando que eu estou acabando, já tem uns 5 minutos.
O último dado de fato de remuneração, se a gente pegar no serviço público, se a gente ranquear o maior salário até o menor salário, se a gente pegar lá os 10% dos que de fato ganham mais no serviço público, 41% dessas funções são de mulheres, são ocupadas por mulheres. Se a gente pegar os 10 menores salários no serviço público, 70% aproximadamente é composto por mulheres. Então, esse é o desafio que nós temos para conversar aqui no dia de hoje. Não vamos, claro, esgotar o assunto, porque é impossível a gente discutir tudo que a gente deveria discutir, não só pela nossa capacidade de tentar analisar a complexidade do problema das mulheres no mercado de trabalho, tanto em questão de tempo também, mas vamos tentar abranger o máximo possível. Vou provocar algumas reflexões. O fato de eu estar aqui mediando, né, o nosso encontro como homem também já aponta uma dificuldade, né, da nossa comissão de RH ter mulheres disponíveis para poder, com tempo, com agenda, para poder aqui ocupar esse espaço. E eu, na posição de homem, vou ficar até um pouco mais confortável, porque eu não tenho que opinar no dia de hoje. Não me cabe opinar no dia de hoje. Cabe a vocês dizerem e dar a voz totalmente para vocês na questão do que pode, o que não pode, como vocês se sentem, o que pode melhorar, porque são vocês aquelas que passam por esse desafio. Então, bem-vindos ao nosso evento e gostaria então de dar as boas-vindas também. Obrigado, Helena, pela sua presença aqui. Obrigado, Neide, por ter suprido aqui a nossa demanda. A gente deseja que a Beralda se recupere em breve. Ela queria muito estar aqui, falou comigo hoje pela manhã, mas de fato a questão de saúde dela a impediu. Bom, vamos sentar aqui então para que a gente possa começar o nosso bate-papo. E novamente, eu vou fazer algumas questões, e aí no intervalo entre algumas eu dou a preferência para vocês aqui perguntarem, assim como o pessoal da internet também. Bom, vamos começar para a pergunta mais abrangente possível. E a gente vai afunilando conforme a discussão for se acalorando, né? Como o debate for ficando mais interessante. A gente começa devagar e mais genericamente. Helena e Neide, a gente conversou aqui que as mulheres são a maioria disponíveis para trabalhar no mercado, mas elas ocupam o menor percentual de vagas de trabalho. Por que existe essa discrepância até hoje, na opinião de vocês, e o que a gente pode ainda fazer, que nós não estamos fazendo, para aumentar essa inclusão feminina no mercado de trabalho? O que me deixa... Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui, uma profissional longeva representando as mulheres, né? 50 a mais, eu já 60 a mais, né? O que me chama a atenção, esse cenário, mais do que tudo, em 2025, estarmos com esse cenário ainda. Quando eu iniciei minha carreira profissional em 73, era extremamente machista e eu não vi mudança. Já estou aí pronta para me aposentar e não vejo. E mais, somos mais de 50% de mulheres na população, e a gente diz, né, que somos mais de 50% de mulheres, e os outros percentuais são filhos de mulheres. E o que nós, mulheres, estamos fazendo para mudar esse cenário? Eu creio que essa discrepância... Eu trabalho com seleção, recrutamento e seleção. Eu tenho uma consultoria de RH há 17 anos, mas atuo em RH já desde 83. Então, tenho uma longa estrada, né? Eu realizo processos seletivos para o Brasil todo. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui pioneira em trabalho remoto. Porque quando eu abri minha consultoria em RH, eu fiz por escolha, né, e por questões financeiras também, eu optei por atender, fazer o trabalho remoto.
E o que eu vejo então, como eu atendo o Brasil todo, eu posso dizer para vocês que o cenário não é Rio de Janeiro, não é o estado tal. Eu vejo isso em Fortaleza, eu vejo isso em Recife, eu vejo esse machismo, né? Eu vejo no Rio Grande do Sul, eu vejo em Santa Catarina, eu vejo Rio de Janeiro, que dizem que não é, mas é, São Paulo. Então, sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, tem algumas questões que eu vou levantar aqui, porque eu venho afiada, eu vim como boa gaúcha com a faca pronta para tirar, desembainhar a minha faca. Porque assim, o que me faz pensar, né, nós mulheres, é que estamos deixando isso acontecer. Não são os homens. E o mercado de trabalho, eu estava falando, né, com o Wagner antes, quando o processo seletivo é aberto pela empresa, eles não dizem, olha, é basicamente para mulheres, é basicamente para homens. Todos podem se candidatar, né? Mas há uma diferença de postura. Então, talvez aí aconteça isso. Quando a vaga, o salário está abaixo do mercado, o homem não aceita participar. Eu posso oferecer a melhor empresa para ele, ele fala, olha, eu te agradeço, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Esse salário está abaixo do mercado. Quando eu ofereço para uma mulher, ela pensa a longo prazo. Não, mas está abaixo do mercado, mas eu vou entrar na empresa, eu vou buscar um cargo melhor, Ela sonha, ela planeja a longo prazo. O homem não, é dinheiro no bolso já. E é interessante isso, porque eu já tive casos de mulheres... Se eu me alongar, tu me corta, por favor. Eu já tive casos, por exemplo, de oferecer uma oportunidade para uma executiva para trabalhar em São Paulo, com um salário muito mais alto do que ela tinha aqui no Rio. E ela falou para mim, Helena, eu abro mão, porque o meu marido tem um emprego aqui no Rio, e aí não teria como ele ir, porque aí ia deslocar toda a família, ia mudar toda a dinâmica e tal. Ela abriu mão em detrimento do marido. Então, isso, eu falava, sabe, eu tentei convencê-la e não houve jeito. Então, talvez as questões não sejam de mercado, mas seja de postura, de comportamento da mulher. Eu acho que nós é que temos que mudar isso. Eu não sei, eu não vou ver isso, eu acho, mas eu acho que as meninas têm que começarem a, sabe, a se impor, mas mais do que isso, a coletividade ser maior. As mulheres ainda competem muito entre si. Eu participo de um grupo de executivos e parlamentares. Tem senador, tem deputado federal. Eu dou meus palpites lá, não dependo deles, né? Graças a Deus. E eu vejo esses dias, quando chegam nas fotos dos eventos, só vê o homem nas fotos. Aí esse dia eu botei lá e falei assim, cadê as mulheres do grupo aí? Aí o presidente do grupo me entrou no privado e falou, Helena, menos. Que aí a gente vai depois, mais adiante, eu vou até falar sobre isso, o que eu vejo dos conselhos. Por que eu acho que tem mais homens, né? Mas no mercado também tem o seguinte, as mulheres ainda abrem mão, como essa executiva abriu por causa do marido, as mulheres abrem mão da carreira pela família. Então, o que elas vão fazer? Vão empreender. Aí eu participo de alguns grupos de mulheres empreendedoras. Aí elas abrem pequenos negócios, que também não está dentro do mercado de trabalho, mas elas estão atuando. Então, aí não entra nesse senso, né? Porque aí ela consegue conciliar a vida familiar, vida, né, de mãe, de esposa, né, com a carreira profissional. Porque as empresas estão cada vez mais adoecendo as pessoas. E as mulheres, de repente, não querem pagar esse preço. Os homens já pagam. Eu fiz um trabalho há um tempo atrás para uma empresa
que eu atendo, uma multinacional que eu atendo aqui no Rio, eles construíram uma fábrica na Bahia. Então, durante 3 anos, eu ia e voltava. Nós fizemos todo o processo seletivo da fábrica toda, né, do superintendente ao chão de fábrica. E o que me chamava a atenção quando eu ia com eles, né, sempre que tinha vaga, eu abria aqui no Rio, fazia o processo para lá, né? Fazia o processo todo, e aí nós íamos para lá quando era a última etapa. Então, o que acontecia? Lá ia o diretor da área, o gestor da área, a gestora de RH e eu. Então, como que era o processo, né? Nós íamos e, por exemplo, hoje temos processo seletivo o dia todo. Então, nós íamos um dia antes, né? Dormíamos no hotel, íamos de manhã cedo para a fábrica realizar os processos seletivos. Muito bem. Passávamos o dia inteiro em entrevistas. Chegava à noite, chegava ao final do expediente, o diretor falava, bom, vamos, então vamos embora, vocês terminaram, então vamos embora, vamos jantar, não sei o que, vamos embora. Aí, saíamos, daríamos jantar, depois do jantar íamos para o hotel. Essa era a dinâmica quando eram homens de gestores, tá? O diretor, o gerente. Quando eram mulheres, elas falaram, só um minutinho que eu vou ligar para casa para saber como é que tá, antes da gente ir jantar. Olha, eu fiz durante 3 anos isso. Sempre foi assim. Os homens, eles fechavam o caderno, vão embora, tchau, fecha o computador, vamos jantar. Claro que depois no quarto do hotel, de repente, ligavam para casa, né? Mas as mulheres, durante o dia, deixa eu só dar uma ligada para casa para ver se a empregada foi, se o filho dormiu, se o filho comeu, se não, né? Então, essa dinâmica não tem a ver com o mercado, tem a ver com a nossa postura feminina. Nós ainda não delegamos ao marido, olha, eu vou viajar a trabalho e eu passo para você o bastão. O marido faz isso. Ele passa o bastão para a mulher dele e ele vai. Porque ela sabe que ele é um executivo que vai tomar conta ele vai da carreira dele e ela vai tomar conta da casa. Coisa que lá atrás nós fazíamos isso, né? Ficávamos na caverna cuidando da prole e os homens saíam para caçar e trazer alimento para dentro de casa. A dinâmica é a mesma, é a mesma. As mulheres estão indo para o mercado, mas com esse sentimento de a caverna é minha e eu tomo conta disso. Então eu acho que isso reflete. Não sei se eu me alonguei, desculpe se eu me alonguei. Nossa, não, excelente. Eu concordo inteiramente. Boa tarde, gente. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Quem não me conhece, eu sou Neide Venâncio, sou administradora, sou psicóloga e ex-conselheira da casa. Então, participo muito aqui do CRA, algumas pessoas já me conhecem daqui de processos de palestra e faço parte da Comissão Especial de Recursos Humanos desde a sua fundação. Então, já estou aqui há algum tempo. E concordo inteiramente com o que a Helena falou, né? É cultural. Isso é cultural. E nós somos mulheres e vem das cavernas, a cultura vem de lá. O homem saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando da caça, cuidando da prole, cuidando das coisas. Então isso ainda está no nosso DNA. Eu não sei como é que a gente pode alterar. Agora, uma coisa que eu achei fundamental que a Helena colocou é a gente precisa aprender a delegar. Porque essa responsabilidade realmente não é só nossa. E muitas vezes nós, mulheres, nós trazemos para nós essa responsabilidade como se fosse só nossa. Eu não acho nem assim, deixa eu dar uma ligadinha para ver se está tudo bem. Mas é só para ver se está tudo bem. E é tão cultural isso, porque a escola, né, a gente está trabalhando. Quando dá algum problema na criança na escola, ela tem o nome do pai e da mãe. Para quem a escola liga? Para a mãe. Por que será? E muitas vezes, se a mãe estiver numa reunião, ela é interrompida. O pai não.
Não, agora ele não pode atender. A secretária, né? Olha, agora ele não pode atender. A senhora vai ter que ligar para a mãe, porque... Né? Então, é uma cultura até do mercado, do próprio mercado de trabalho. Eu acho que algumas coisas nós já ganhamos, sim, com certeza. Algumas culturas a gente vem trabalhando essa questão e eu acho que a gente já avançou um pouco, mas ainda falta muito para a gente avançar. E eu concordo plenamente. A gente tem que aprender a delegar. E muitas vezes, trazendo para a liderança administrativa, a gente quer fazer a mesma coisa enquanto líder que o homem faz. Não. Nós somos diferentes. Nós temos essa sensibilidade diferente. Já que a gente tem isso aqui, já que a gente tem esse papel, já que somos nós que respondemos por isso, vamos fazer diferente também na empresa. Olha só, quando eu estiver em reunião, dá um número do pai para quem ligar da escola, para ligar para ele, por favor. Mas a gente traz muito. A gente ainda precisa aprender a delegar. Achei perfeito que você colocou. Essa é uma questão cultural que a gente vai se adaptar. Tem a questão da personalidade mesmo. Tem aquelas mulheres que nasceram para ser mãe e amam isso. É um papel que ela gosta de fazer. Mas ela também gosta de ter independência financeira dela. Então isso é legal e a gente tem que respeitar isso. Como ela pode ter? Como você colocou, vamos empreender. Vamos fazer alguma coisa que concilie as duas coisas. E aí eu vou ser boa nas duas coisas. Porque também não adianta eu estar no trabalho preocupada, né, com questões familiares, porque eu não vou conseguir dar o meu melhor como profissional ali. Já foi o tempo que se dizia o quê? Não, quando eu entro no trabalho eu esqueço tudo. Isso não existe. Nós somos um ser único. E a gente precisa. E você colocou muito bem. Esse peso que a mulher carrega, que nós trazemos sempre, está trazendo as consequências agora. A gente hoje fala muito de saúde mental, coisa que a gente não falava. E a saúde mental feminina, ela é extremamente... colocada à prova, vou colocar assim, diariamente. Ainda tem mais, né, gente? Quando o marido adoece, nós conversávamos sobre isso, né? Quando o marido adoece, a mulher vai lá, ela abre mão, ela fica do lado, ela faz as duas coisas, ela divide o tempo dela. E quando a mulher adoece? Ele coloca uma cuidadora se ele for legal, né? Se ele for um cara muito bacana, ou ele chama a irmã, gente boa, né? Ou ele chama a irmã, ou ele chama algum parente, ou uma amiga mais próxima, dá para você ficar aqui enquanto, né? E a mulher não, ela vai lá. E eu acho isso lindo. Esse é o nosso diferencial. É isso que é legal na mulher, porque nós temos esse diferencial acolhedor. Isso nos faz pessoas extremamente especiais. Em tudo, inclusive aqui, ó. Né? A nossa intuição, a nossa dedicação nos faz ser profissionais brilhantes quando a gente consegue esse equilíbrio. E a gente pode conseguir no dia a dia. Nós podemos conseguir. Uma das questões que eu acho que é fundamental para isso, Wagner, é a mulher saber dizer não. Não, não posso. Não, agora não dá. Não, hoje não vai dar. Que o homem faz brilhantemente, né? E a gente ainda tem que se trabalhar bastante em consultório para aprender essa assertividade. Eu tenho uma paciente que é mãe atípica. E aí eu tive que, né, entrar nesse mercado de mãe atípica, conhecer muito mais, né? E eu vi que, não está aí na sua estatística, Wagner, mas assim, quase que 60% ou 70% da mãe atípica, ela está só. Olha que estatística. E aí? Como é que ela vai dar conta de uma criança especial, o mercado de trabalho dela,
né? Para quem não conhece a mãe atípica, né, principalmente se for autista, alguma coisa assim, a criança, dependendo do nível, tem que ter várias terapias. Ela não tem tempo. Ela precisa acompanhar aquela criança. Ela não tem tempo. Como é que ela trabalha? Como é que vai dar a qualificação? Como é que ela vai se manter nesse mercado? E se não tiver no mercado, como é que ela vai dar conta de pagar tudo isso? Já que, né, os senhores maridos, companheiros, pais, né, saem. Eu estou falando de estatística. Então, são várias coisas que a gente precisa pensar, repensar e estudar, que cai nos nossos ombros. E o que é mais legal, né? Damos conta. Olha que legal. Nós damos conta, sim, disso. O que a gente não pode é perder essa força que a gente tem, porque no momento a gente tem que dizer, agora não. Tá? E uma outra questão que eu vejo, trazendo a sua estatística de tudo que você viu, é a questão do respeito com a gente, né? A questão de a gente ser respeitado. Eu não vou entrar nem agora no mérito, né, de ser branco, preto, enfim, nem vou entrar nesse mérito ainda. É a questão do respeito. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, e essa coisa, né, de Instagram, papapá, ela faz divulgação, ela disse, Neide, o que eu recebo de fotos, como é que eu devo dizer para não chocar muito assim? Fotos não publicáveis, eu acho que fica melhor falar assim, não publicáveis, né? Colocando para mim, eu oferecendo o meu trabalho, que a gente não vê isso nos Instagram de homens. Por que será? A mulher não se dá respeito, ela se dá. Mais uma vez, eu acho que é cultural. Você colocou muito bem, né? Desde quando você trabalha, que você começou, eu também, né? Eu comecei lá atrás e a gente teve que brigar muito. Eu fui gerente de RH. Eu era a única gerente de RH. Era a única gerente mulher, né? E eu tive que brigar muito. E várias vezes para o banheiro chorar, né? Porque não podia chorar na frente daqueles engenheiros todos, daqueles homens todos, mas nunca precisei gritar. Eu dizia assim, olha só, você está gritando comigo, eu não sei nem porquê, mas eu não sou surda. E se eu fosse surda, mesmo gritando, eu não ia ouvir. Então, vamos baixar o tom de voz para a gente começar a conversar? E daí a gente ia desenrolando. E fiz grandes amigos, assim. Então, eu acredito que essa questão vem muito ainda dessa cultura que a Helena trouxe, desde lá, né? A mulher fica dentro da caverna, o homem sai para caçar, e a gente tem que ir aprimorando. Hoje, num mundo tecnológico, tecnologia mesmo, e a gente ainda debate isso. Olha que interessante. Deixa eu só me justificar aqui para vocês, que eu estou de cabeça baixa, eu estou acompanhando as perguntas aqui, tá, gente? Isso não é desprezo pela fala de vocês aqui, não. É sempre bom esclarecer para nivelar essa informação, e porque está chovendo comentário aqui, chovendo pergunta já. E a gente sempre conversa aqui nos nossos eventos, né? O CRA nos dá essa liberdade, de que esse aqui seja de fato um espaço de debate. E como está um espaço de debate, temos visões e posicionamentos, às vezes, diversos. E a gente, na medida possível, sempre tenta trazer para cá, mesmo que a gente, na exposição, vá para um lado, a gente, quando aparece um comentário oposto, a gente traz para tentar, de repente, ou trazer uma nova ideia, ou para a gente reafirmar o posicionamento que a gente vem mantendo aqui. Nesse mesmo sentido, eu vou ler 2 comentários que apareceram aqui, de 2 pessoas, e vou emendar com a pergunta, tá, de uma outra pessoa. Vocês fiquem à vontade para comentar os comentários ou focar nas perguntas, aqui eu estou só trazendo para a nossa roda. Um primeiro comentário que apareceu aqui, assim que a Helena fez a primeira exposição dela, da Mona Lisa Batista.
Olha, eu acredito que o mercado de trabalho tem que ter mudança sim, pois está muito difícil. Tem vaga e tem muitas pessoas precisando de emprego, mas a conta não fecha nunca. Nós precisamos de um mercado de trabalho mais envolvido humanamente com as pessoas. A questão da saúde mental que está em crise no mercado de trabalho também é por falta disso. E aí vou trazer, esse é um comentário, que não necessariamente é o oposto, mas é um outro, né, uma ponderação, de repente, a essa perspectiva, né, da relação das mulheres. E tem um outro comentário aqui do Marcos, não tem sobrenome. O Marcos foi um pouco mais, vamos dizer que sim, ousado na pergunta dele. Eu não vou dizer que ele foi ofensivo ainda por conta dos termos que ele colocou, porque não foram termos ofensivos, mas a proposta, acho que ela pode ser controversa ou discutida. É uma proposta de posicionamento que a gente já ouve há algum tempo, mas eu acho que, respeitando nossa posição de trazer, estamos trazendo aqui. O Marcos fala o seguinte: e a construção civil? As mulheres vão assumir quando? Elas querem só os cargos de gestão e postos na ciência. Tirando os cargos dos homens por cotas, depois falam que querem homens de valor e riu. São posicionamentos que a gente ouve, né, no mercado de trabalho. Eu, como homem, responderia, mas, como eu falei, que meu papel não é opinar, né? Vou deixar as nossas convidadas responderem aqui. E vou aproveitar, vou colocar uma outra questão do Luiz Henrique Santos e Silva. No que vocês comentaram, ele questiona o seguinte, né, traz a seguinte pergunta. Conforme exposto pela Helena na fala dela, nós podemos dizer que, de certa forma, as mulheres no mercado de trabalho acabam sendo mais estratégicas ao escolher um emprego com um salário abaixo praticado no mercado por ter essa visão de longo prazo? Vocês podem começar por onde vocês quiserem. Eu vou começar por essa aí, porque eu achei interessante, assim, não é estratégico, porque eu acho que é uma questão de... Muitas vezes a mulher não tem essa... Eu acho que é uma questão de menos-valia. Ela não se posiciona como um homem se posiciona. Eu posso falar o seguinte, os homens, não sei, vocês que trabalham com executivos também podem ver. Nós, mulheres, volto na questão dos valores, tá? As mulheres, desde pequena, nunca estão satisfeitas com o cabelo, com o corpo, sempre, né? Se você faz um elogio, ela diz, não, poderia estar melhor. E eu me incluo nisso, né? A gente, se houve um elogio, não, e sempre acha que poderia estar melhor. O homem não, ele chega num nível, num cargo, ele acha que ele já está pleno. E a mulher não, ela está sempre buscando a mesma questão que ela tem com o seu físico, ela tem com o seu intelecto. Ela sempre acha que não está pronta. Ela sempre acha que pode ser melhor do que ela é. Então, nesse caso, eu acho que ela aceita um salário menor porque ela é menos valia. O homem não, ele se acha. Então ele falou, não, eu não vou aceitar esse salário se eu posso ganhar mais. Ele prefere aguardar uma outra oportunidade. E a mulher não. Por ela ter essa questão da menos-valia, ela aceita, esperando almejar um dia aquele corpo perfeito que elas vê nas revistas, na TV. É a mesma coisa na carreira. Ela sempre espera alcançar isso. Então, e na questão que falou das vagas, Pode, por favor. Questão das vagas na primeira Mona Lisa, né? Eu acho que tem, sim, como ela disse, tem bastante oportunidades. Eu mesmo posso falar isso porque trabalho com seleção. Tem oportunidades, porém, tem a questão da qualificação também, né? As empresas estão cada vez mais exigentes porque é uma questão de demanda. Se estão sobrando, né? Se tem profissionais sobrando no mercado, eles vão optar pelos mais qualificados. Então, essa visão de não tem vaga, tem, mas infelizmente é uma questão de oportunidade, né? De eu estudar. Vocês veem o seguinte, no carnaval, bloco de carnaval, 6 horas da manhã, mas vê se esse povo vai procurar emprego às 6 horas da manhã.
Eu muitas vezes telefono, eu que faço as ligações para os candidatos, né? Eu já tive candidatos que eu liguei 10 horas da manhã e estava dormindo. Eu falei, você estava dormindo? Aí eu estava, porque eu estou desempregado. Eu digo, mas isso não é hora de estar dormindo. Desempregado com uma razão. Né? Então eu ainda brinco. Aí eu brinco com o candidato, não, mas por favor, né? Vamos agitar. Vamos acordar. Então eu acho que é uma questão, né? Questão de valores, é uma questão cultural mesmo, né? Eu concordo também com o que a Helena colocou, e essa questão de oportunidades é isso mesmo, né? Você tem, às vezes a gente tem vagas em aberto e que não consegue fechar porque ou a pessoa não aceita, porque, como é que eu devo colocar? Prefere ficar com mais liberdade do que ficar presa dentro de uma organização. E eu vou aproveitar para falar para o Marcos que 1989 eu trabalhei numa empresa de construção civil. Eu trabalhava como recrutamento e seleção no início da minha carreira, lá atrás, né? Eu comecei com recrutamento e seleção, fazia a seleção numa empresa de construção civil grande, conhecida, e que lá na época a gente tinha mais mulher na parte administrativa e tudo. Onde tinha muito homem era o peão, que a gente chamava, né? Que podia chamar, que era o peão, que fazia o mestre de obra, servente de obra, essas coisas. E na seleção era só as mulheres que faziam. E a gente recebia do Brasil todo, né? As pessoas vinham do Brasil todo. Eram quase 100 pessoas que atendíamos por dia. Então, eu não sei se mudou muito, porque eu saí de seleção já tem algum tempo. Mas a seleção em construção civil, não entendi muito bem o que ele quis dizer. Ele quis dizer que a vaga operacional que mais, as mulheres já não querem, né? Já existia e hoje ainda tem bastante. Né? Eu estou falando daquela época. E tínhamos mulheres serventes, tinha mestre de obra. Quer dizer, eu não entendi muito bem, eu estou falando de 200 anos atrás. Acho que ele ainda não era nascido, provavelmente, né? Mas a história já falava sobre isso. E sim, é como a Helena colocou. Muito bem, a gente tem, às vezes, a oportunidade é que eu não quero. E muitas vezes eu não posso, porque aquele emprego vai me prender num momento que talvez eu vá estudar, ou que eu vou ter que cuidar mesmo de um filho doente, sei lá, alguma coisa assim, e a gente acaba não aceitando. E Helena muito bem colocou aqui, o homem já é mais racional, vamos dizer assim, né? Ele vai lá e coloca, não, eu preciso manter a família, então é o provedor, então eu que tenho que fazer, eu que vou fazer, ainda tem muita essa questão. Apesar de a gente ser cobrada também dessa questão de ser provedora, né? Também. Mas o que você faz? Sou dona de casa. Mas só isso. Gente, olha, estamos entre mulheres aqui, algumas nos assistindo. Ser dona de casa é um trabalho. Inclusive, eu acho que a legislação tinha que mudar. Porque ser dona de casa dá um trabalho danado. Você já acorda trabalhando. Faz café, termina de tomar o café, tem que lavar a louça. Termina de lavar a louça, tem que limpar a casa. Termina de limpar a casa, tem que lavar a roupa. Termina de lavar a roupa, tem que levar a criança para a escola. Volta para casa, tem que fazer o almoço. Termina de almoçar, tem louça. Aí vai buscar. Gente, que lugar a gente para? E aí ainda trabalhamos fora. Porque tem isso, né? Nós temos 3 expedientes. Nós temos muito mais. Mas o homem ganha mais, ele tem que ganhar mais porque a mulher trabalha 3 vezes mais. Existe lei, né? Tudo isso tem um monte de lei, eu entendo. Eu só não consigo. Algumas coisas a gente entende, outras a gente não compreende. Algumas coisas eu não compreendo. Né? Tem maridos que ajudam, sim, em casa. Né? Dividem, faz a mesma coisa. A gente também aqui não vai, né, xingar os rapazes, não, porque eu conheço vários que fazem isso, que ajudam, que dividem, que é legal.
né, que não deixa, quem chega primeiro faz o jantar, ou ajuda nas compras, enfim, tem sim, hoje eu acho que muito mais. Eu conheço pessoas, inclusive, que como a mulher ganhava mais do que o homem, e ela teve neném, e para ficar em casa, para pagar alguém ia sair muito mais caro, ele saiu do emprego, que ele ganhava menos, ficou em casa, cuidando da criança, cuidando da casa, e ela está no mercado de trabalho. E está até hoje. E ele é que leva para a escola, faz comida, faz tudo que ele é o dono da casa, né? Então, existe sim. É a minoria? É. Mas essa galera jovem, eu vejo que existe uma mudança onde as pessoas já negociam isso. Espera aí, eu trabalho e ganho X. Você trabalha, ganha X mais XZ. Então, fica você que ganha um pouco mais e fica em casa fazendo alguma coisa, oferecendo, empreendendo, né? Fazendo alguma coisa que normalmente seria a mulher que fazia, mas existe já hoje no mercado de trabalho. Eu conheço pelo menos uns 3 casais que são assim. Eu falei que não ia opinar, mas eu não me aguento, né? Às vezes eu quero me meter. Não, mas é só por conta de uma observação. Aproveitando essa questão que o Marcos trouxe, né, que é a mais polêmica, o pessoal está debatendo aqui no chat do YouTube, tentando manter a discussão no nível racional mesmo, assim, a gente olhando a questão, forçando por um prisma técnico, vamos dizer assim, né? Por que não existem, né, tantas mulheres assim na construção civil, ou atividades operacionais, braçais, e elas brigam mais por cargos intelectuais e de gestão? Vamos tentar trazer a questão para esse foco. Marcos, não sei se você observou no início, né, não sei se ele estava assistindo no início, quando eu trouxe a estatística de um dos cargos mais ocupados por mulheres, segundo o próprio IBGE, é comércio e manutenção e reparos de motocicletas. É um nicho específico. Há alguns anos atrás, a gente, naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu não me lembro agora o nome da empresa, eu sou ruim de nomes assim, mas há uma empresa em São Paulo, uma pequena empresa em São Paulo, hoje deve haver mais, claro, mas uma pequena empresa em São Paulo composta exclusivamente por mulheres, cujo trabalho especificamente é de reformas em domicílios. Parte elétrica, parte hidráulica, alvenaria, marcenaria. E a razão pela qual essa empresa foi criada é curiosa também, já nos responde um pouco. Porque muitas mulheres em São Paulo moram sozinhas e elas precisam de reparos no apartamento ou em casa, e quando vão chamar, né, um serviço, quem chega é um homem. E por conta do longo, né, e volumoso histórico de assédio, essas mulheres criaram essa empresa, né, de reparos, serviços, né, de reformas, para atender. Aqui também tem no Rio, né? Aqui no Rio também imagino que já tenha, né, aumentado esse número de empresas, e elas prestam serviço especificamente para esse nicho, que é para proteger mulheres, né, de assédio sendo servidas por mulheres, especificamente nesses cargos. Eu trabalhei alguns anos na Light, aqui, né, no Rio de Janeiro, né, liderei algumas equipes lá. Tínhamos muitas mulheres na parte técnica. Hoje eu acho que até deve ter mais, não tem esse número, mas acredito que o mercado aberto, isso melhorou. Então, é uma questão de perspectiva, na verdade, né? Não é que mulheres preferem ou querem brigar mais por cargos de gestão ou intelectuais. Muitas vezes é o que sobra para elas e por 2 critérios. Tem um critério, ao meu entender, e aí vocês podem ficar livres para discordar, vocês também, um critério técnico e um cultural. No técnico, na área de RH, né, para quem não sabe, toda função tem a chamada descrição de cargo. A gente precisa, antes de fazer uma seleção, ter lá a base do nosso gabarito, que é a descrição do cargo. Um dos critérios para uma descrição de cargo bem feita é a característica física necessária para aquele trabalho. Então, sim, nós temos trabalhos cujas características físicas vão pender mais para homens, assim como há outras que vão pender mais para mulheres. E é natural que serviços braçais, os homens, por terem comprovadamente mais resistência física, eles vão ser a maioria nessas funções. Essa é uma desculpa técnica, vamos dizer assim, né? Uma justificativa técnica. A cultural é a discriminação.
Não, isso é trabalho para homem, não é trabalho para mulher. Essa é a justificativa que aí vai fazer parte do processo seletivo como critério subjetivo de avaliação, onde entra a discriminação. Então a gente pode pegar essa questão que o Marcos trouxe e que gera um grande debate para vários lados e mantê-lo nesse nível racional, que é pertinente, mas particularmente não sei se eu concordo com essa visão estritamente, assim, de que é uma preferência, não se trata de uma preferência. Aproveitando que apareceram outras discussões aqui no chat do YouTube, e aí eu vou colocar como uma questão, daqui a pouco é para vocês, tá, gente? A próxima pergunta aqui é de vocês que estão aqui presencialmente. Mas porque essas discussões acho que têm relação com essa questão que eu coloquei no roteiro, que é o inverso. A gente está discutindo um pouco a presença da mulher, né? Assim, a contratação para algumas funções e a permanência nela. E o caminho inverso da demissão? A gente percebeu aqui que, pelo IBGE, mulheres têm uma taxa de desocupação maior do que as dos homens. Tudo bem que pode ter a questão voluntária também, né? Não vamos também só colocar a responsabilidade no empregador. Com certeza. Agora, tem explicações. Que explicações podem ser essas? Por que que as mulheres têm uma taxa de desocupação maior do que a dos homens? E o que pode ser feito nesse cenário para corrigir algumas distorções? Eu acredito que a Helena já até deu essa resposta, né? Quando ela trouxe aquele exemplo que ela estava contratando aquela executiva e ela disse que não ia para São Paulo porque... E muitas vezes, por exemplo, esposa de militar, né, o marido é transferido, ela está bem empregada, ela pede para sair porque tem que ocupar o marido, ou acompanhar o marido. Né? Acredito que muitas dessas coisas, filho às vezes cresceu, vai estudar lá fora, ela acaba acompanhando também, pede demissão. Eu não tenho uma pesquisa assim fechada, mas culturalmente a gente ouve muito essa coisa desse acompanhamento por parte da mulher. Homem é mais difícil, porque tem as mulheres militares também que são transferidas, mas é bem mais difícil. Geralmente é um ou outro que abre mão. A mulher, como a Helena trouxe a resposta aqui, ela acompanha muito mais, né? Acredito que também, como tu falaste, né, as mulheres acompanham os maridos, e também a questão da licença maternidade. Muitas mulheres, depois que se tornam mães, elas optam em ficar um tempo em casa, cuidando do filho, durante um tempo, né, se ela não tem uma rede de apoio, ela fica em casa cuidando, até a criança ter idade para ir para a escola. E ou a empresa demite, ou ela pede demissão, né? E vai empreender, aí não entra na estatística, porque aí ela pode conciliar, né? Ela fica cuidando do filho ou dos filhos, né? E empreendendo, vendendo algum produto. Ela vira artesã, né? Temos artesãs maravilhosas que ganham muito bem fazendo arte. Muito bem. Com evento. Que não entra na estatística. Trabalho com evento, leva criança para a escola, pega de toda a vizinhança, aluga um carro e leva todo mundo, ganho também. Tem várias coisas que a mulher faz. Ela toma conta das outras crianças ali, vira um emprego para ela também. Eu acho que a gente se vira bem, né, meninas? Por isso que daí não entra na estatística, porque aí não é o mercado formal, né? Isso. Então, saindo do mercado formal, aí não entra na estatística. Perfeito. Aqui no presencial, alguém quer trazer um comentário, alguma questão? Não acredito que não tem. Sério, menina? Ah, claro. Sempre tem uma. Agora, depois dela, vem uma chuva. Exato. O pessoal só está esperando a primeira. Alguém pode me ajudar só para levar o microfone aqui, por favor? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luane, eu curso o primeiro período de administração na Universidade Celso Lisboa. Primeiro eu queria agradecer, porque estar aqui é uma honra, né? Estava até falando com meu esposo, falei assim, tá me dando vontade de chorar. Ele, por que, mulher? Eu falei assim, porque é uma emoção ver mulheres, né, como as senhoras, de pulso firme, de exemplo, de história para gente, né? Sou mãe.
E assim, o que eu estava pensando aqui, que muitas coisas não mudam por conta do nosso posicionamento. A gente também tem coisas culturais, né? Eu atualmente estou com 33 anos e comecei minha faculdade, ao qual uma sala que eu estou, a maioria é tudo jovem, de 20 e poucos anos, 18, 17. Eu abri mão do meu sonho por muito tempo por conta dos filhos. Eu achava que eu não poderia voltar a estudar, que eu não tinha condições, que não era uma área para mim, não era, né, uma vocação para mim, por mais que o desejo de administrar, de atuar, como atuei no mercado de trabalho nessa área, era muito grande. Mas isso é uma falta de posicionamento. E a gente se cobra muito como mulher. Nós nos cobramos se o que a gente vai deixar em casa, de fato, eles vão crescer de uma maneira saudável. A falta que nós, como mãe, como mulheres, fazemos na vida dos nossos filhos. Graças a Deus, Deus só me presenteou com 3 homens dentro de casa, né? Legal. Contando com o marido. Então, são 4 homens dentro de casa. Como que eu posso cuidar da saúde dos meus filhos mentalmente para que eles cresçam e não sejam homens que não agrade a sociedade, mas sim que agreguem na sociedade, que tenham visões que sejam respeitosos, cuidadosos, né, com as vossas esposas ou no trabalho deles. Então a gente tem essa preocupação, essa cobrança em cima da gente, né? De uma maneira cultural, de uma maneira profissional, a gente tem esse tipo de visão que muitas das vezes parece ser limitada. Então, muita coisa no mercado de trabalho, eu creio, a gente está em 2025, mas ainda tem muita coisa para ser mudada, que primeiro precisa ser mudada em nós. Precisa ser uma mudança de mente nas nossas vidas, né? Como as mulheres disseram aqui, que o homem ele tem uma facilidade de dizer não, porque ele é racional. A mulher ela já parte para a emoção. O meu último emprego eu aceitei inferior ao meu cargo, inferior ao salário, porque eu falei assim, não, é uma porta que eu estou vendo para alcançar um objetivo. Até então eu falei assim, não, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer a minha faculdade, estou vendo ali como uma porta. Mas o ano foi passando, 1 ano, 2 anos, eu falei assim, não está adiantando, não está passando. E quando houve a oportunidade de ser demitida, eu falei, não, eu quero. O patrão falou assim, a primeira pessoa que eu vejo na minha vida querendo ser demitida. Eu falei, homem, me dá essa demissão aí, em nome de Jesus. Que eu quero ir embora porque eu preciso crescer. Entendeu? Eu falei assim, aqui eu estou estagnada, isso está me incomodando. Né? Eu falei, não, eu quero crescer. E fui mandada embora em janeiro. Em fevereiro eu já me matriculei na faculdade e estou vendo assim a vida com outros olhos. Entendeu? Por mais que seja nova, vou aterrorizar um pouquinho vocês. Meu filho mais velho tem 19 anos. Uau! Então, assim, eu falei assim, os meus filhos estão crescendo, criando a própria vida. Agora eu preciso também cuidar da minha, né? E nunca é tarde para aprender. O que eu passo para a juventude que está ao meu redor na faculdade... Você é a juventude, claro. A juventude que está ao meu redor na faculdade é que algo que não pode ser tirado de nós é o conhecimento. Eu chamei todo mundo que eu conheço para estar nessa palestra, nesse debate, e ninguém quis vir, né? Então, assim, tem oportunidades que o conselho... Eu acompanho o conselho que está aqui próximo, né, de farmácia, por conta do meu esposo que está em estudo, né, para ser farmacêutico. Então, eu vejo quanta oportunidade o conselho traz para a gente, mas muitas das vezes a gente não quer adquirir. Eu gosto do conhecimento, porque o conhecimento é algo que não pode e jamais pode ser tirado de nós. Então, assim, para mim, é um privilégio, uma honra e concordar, né, com muita visão da gente, para que nós possamos, nesse debate aqui, ampliar a nossa visão voltada para as mulheres. Atualmente eu estou, né, em busca de estágio na área administrativa, e eu participei de 2 seleções. Uma feita por 2 homens e uma feita por uma mulher. A feita por 2 homens, um foi super atencioso, e o outro nem na minha cara olhou. Ele ficou de cabeça baixa, preenchendo, fazendo umas perguntas, mas continuava de cabeça baixa, não olhava, né, no meu rosto. O outro foi bem super atencioso.
E o da mulher, normalmente, mais atenciosa, né, mais questionadora, com mais pergunta, que acaba até deixando a gente um pouquinho mais à vontade. E aí eu retornei para os meus professores da faculdade e falei assim, mas por que esse tipo de tratamento? Ele falou assim, Lone, ainda há no nosso meio muito preconceito. E principalmente com nós mulheres, preconceito da nossa capacidade, eu não sei de onde surgem, né, esses pensamentos, essas visões desses homens, até porque foram gerados por uma. Exato. Não podemos descartar que o mundo seria melhor sem homens, porque nós precisamos deles também. Eu sou mãe de 3, mas foram gerados e criados por uma, né? Então, assim, ainda de fato é algo que precisa ser mudado em nós, como mulheres, como mães, para haver um posicionamento de uma sociedade melhor lá na frente. E agradeço a minha oportunidade. Parabéns, parabéns. Primeiro, Uau. parabéns por você ousar fazer aquilo que você sonhou. Tá? Vou estudar. Segundo, nós somos da mesma faculdade. Eu me formei na Celso como psicóloga, né? Há 25 anos atrás. Mas me formei lá, gosto muito da Celso. Fiz a minha pós lá, né? Tenho pós em neuropsicologia, fiz lá também. E fiz um monte de pós lá. É a minha escola, é a minha faculdade de coração, né? Então, parabéns. É isso. Acreditar no sonho e ir. E onde eu vejo, Helena, eu acho que é assim, nós como mulheres e mães, é isso que você falou. Eu vou criar filhos para serem homens que valorizem a mulher, respeite a mulher, entenda a mulher. Porque no passado não era assim, né? Eu lembro que a minha mãezinha, né, querida, não deixava meu irmão lavar louça. Eu é que tinha que lavar. E eu dizia, eu não vou lavar. Não vou lavar. Se ele não lavar, eu não lavo. E a gente brigava beça por conta disso, né? E aí era aquele, eu apanhava, enfim, né? Era aquela coisa toda, mas ele não. Eu dizia, mas por que eu tenho que lavar e ele não? Se nós dois comemos. Quando eu tiver um filho, ele vai lavar. Infelizmente eu não tive, né? Mas assim, sempre eu acho que é por aí. Vamos mudar nossa mentalidade aqui, enquanto mulher, que a gente precisa criar esses homens para um futuro de igualdade, né? De respeito. E a gente ainda vê, como eu falei anteriormente, muita, né? Como nós vimos e acompanhamos sempre, né? Muita falta de empatia, de solidariedade e de achar que a mulher é menos. Não, a mulher é mais. Inclusive, ele só está ali por causa de uma mulher. E ele não entende, eles ainda não entenderam isso. Né? Mais uma. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade. Colocar 2 pontos de vista. Eu tenho 45 anos, trabalho desde os meus 17 anos de idade. Eu sou de Niterói, vim morar no Rio de Janeiro sozinha com 18 anos. Porque em Niterói não tem muita oportunidade de trabalho, não tinha na época. Então eu olhava minha família, as mulheres da minha família, todo mundo no mesmo quintal, todo mundo morava no mesmo quintal. Só que as mulheres só cuidavam dos filhos e da casa. E eu olhava aquilo, eu não quero isso para minha vida, não. Eu olhava as revistas, né, que na minha época não tinha televisão assim, tal, internet. Olhava as revistas, via as mulheres viajando em lugares, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E no lugar que eu estava, eu nunca ia conseguir. 2 pontos. Em matéria nessa minha vida, nessa jornada, meu currículo é muito eclético. Eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar como cuidadora. Me formei, sou cuidadora de idosos e infantil, especializada em crianças especiais. Trabalhei quase a minha vida toda com isso. Só que chegou uma hora que eu não queria mais, fui fazer administração. Separei do pai dos meus filhos, quando meus filhos tinham 6, 4 e 2 anos. A minha filha caçula está com 20 anos. Eu sou bolsista da Celso Lisboa, graças a ela, que trabalha lá. Estou no 2º período de RH. E todas as entrevistas que eu fiz de trabalho, eu percebi que homens, quando me entrevistavam, que viam o meu posicionamento,
eles se assustavam um pouco. Falava assim, eu era sempre colocada atrás dos bastidores. Quando era uma mulher que me entrevistava, eu era posicionada. Eu tinha uma voz. Eu trabalhei em 2 grandes empresas de advocacia. Entrei como copeira e fui auxiliar administrativo da empresa. Muito bom. Foi um dos meus melhores empregos. Agora, há pouco tempo, por me posicionar demais no meu emprego, estou desempregada. Perdi o meu emprego porque eu não aceitava muitas coisas, porque eu trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu quero dinheiro. E se você me contrata, você precisa do meu trabalho. E, modéstia à parte, eu só trabalho no que eu gosto, porque eu gosto de fazer o que eu faço muito bem. Independente do que seja, auxiliar de cozinha a grandes empresas. Eu tenho tudo que você falar, até trabalhei com automotivo também, porque desempregada a gente não fica. Estou no meu auxílio, mas estou trabalhando numa padaria, fazendo minha faculdade, fazendo meus cursos e procurando oportunidades. Eu acho que a mulher deve sim se posicionar, não aceitar menos do que ela merece. Eu tenho 45 anos, estou morrendo de medo do que o mundo vai me devolver, porque uma coisa eu botei na minha cabeça: eu não aceito mais ficar atrás dos bastidores. Muito bem, Obrigada. parabéns, parabéns. Não aceite menos do que você merece. Isso aí, né? Olha só, aqui a gente está com exemplo de mulheres maravilhosas e todas. E engraçado que elas colocam assim, não, porque agora os 33, agora os 45, eu estou aqui assim. Ué, gente, todo mundo, como diz a minha amiga Rosângela, né? Nós só somos jovem há mais tempo. Eu adoro quando ela fala isso, né? Nós só somos jovens há mais tempo. Vocês são jovens ainda, tem muita coisa. E com a experiência da maturidade, que vai dar o equilíbrio muito bom na formação e na vida de vocês. Parabéns. Mais uma questão. Mais uma questão. Depois a gente volta para cá, para online, para depois voltar para vocês. Olá, boa tarde. Boa Meu tarde. nome é Isabel Moraes. Então, recentemente eu fui dispensada da empresa que eu trabalhava, que é do varejo de moda. Eu trabalhava na ADM. E aí agora, assim, eu fiquei muito tempo lá, 6 anos, e agora eu estou voltando para o mercado de trabalho. Então, faz um tempo que eu não sei como é que está. E eu vim justamente aqui nessa palestra para buscar mais informação, e eu queria saber de vocês, para quem está voltando agora, buscar uma recolocação, como é que está esse momento agora no mercado? Vou deixar a Helena responder, né? Que ela trabalha com isso. O mercado, como eu falei, ele está aquecido com vagas, porém ele tem as questões de qualificação. Como você saiu agora há pouco, você deve estar super atualizada com as atividades e com toda a questão de competência técnica, né? O que eu te sugiro é que você faça um bom currículo, atualize o seu LinkedIn e linke os dois, né, o LinkedIn com o currículo, porque as grandes empresas estão buscando os candidatos através do LinkedIn. E não se preocupem com o mercado, se preocupe com o que você precisa, com o que você quer e o que você deseja para a sua carreira, né? Não aceite qualquer vaga, como ela falou. Faça uma avaliação, seja criteriosa. Uma coisa que eu sempre digo: busque empresas que têm os mesmos valores de vocês, para que vocês possam fazer carreira ali. Uma coisa que as empresas olham muito e avaliam é quando o candidato fica pulando, né, de emprego para emprego. Então, quando você já escolhe uma empresa que está alinhada com os teus valores, com certeza tu terás mais chance de crescimento e de desenvolver uma carreira na empresa. Mas não se assuste não, vá com fé. Boa sorte.
Antes de eu continuar para a próxima pergunta, que eu acho que a Helena vai gostar muito, assim como a Neide, um rápido comentário também aqui com o pessoal que está assistindo a gente online aqui ao vivo. Mesmo que quem comente discorde do que a gente fala aqui, e mesmo que você que está assistindo online discorde do comentário da pessoa que está discordando, nós que somos da área de RH, e a maioria, né, daqui das pessoas que estão assistindo são da nossa área de RH, é a hora da gente tirar a lição de tudo, né? A gente precisa desenvolver o nosso comportamento de gestão de conflitos, inclusive nessa hora. Então, não vamos entrar em discussões que não levam a lugar nenhum, ou não vamos tentar insistir em coisas que não têm mais valor para aquele momento. E com isso vocês me ajudam a eu conseguir identificar as perguntas que estão sendo colocadas aqui, porque às vezes as discussões vão avançando e dificultam a gente para conseguir ler de fato o que interessa, que são as questões. Parece que o negócio está bom. Então vamos... Tem haters aí. Vamos tentar praticar aquilo que de fato a gente tenta conscientizar as pessoas, que é de fato ali a inteligência emocional, a gestão de conflitos. E as pessoas vão falar tudo que a gente... né, às vezes não espera que elas falem ou se posicione de uma forma que a gente discorda, mas ainda continua sendo direito delas até o limite, né, claro, que passa a ser alguma coisa ofensa. São os debates que começam, né, a suscitar como aquela primeira questão, e vem outras, e vem outras, e vem outras, né, e o pessoal está aqui acalorado, conversando uns com os outros. Engraçado, né, que no online ficam... É mais comum isso, né, no mundo online é sempre mais selvagem um pouco ali os posicionamentos. Mas, enfim, é só um recado para o pessoal nos ajudar, tá? Aqui na nossa mediação, no nosso evento. E a questão que eu vou trazer para vocês, deixa eu só lembrar o nome de quem é aqui, da Adriana Costa. Ela fala o seguinte: tenho mais de 20 anos de experiência na área de suprimentos, MBA na área, passagem por grandes empresas e um histórico sólido de liderança. Ainda assim, ao buscar recolocação, eu percebo que a idade se torna uma barreira invisível, especialmente para mulheres. Como é que nós podemos quebrar esse ciclo de etarismo no mercado de trabalho que ainda enxerga essa experiência como um sinônimo de obsolescência e como transformar a cultura das empresas para que elas valorizem a senioridade feminina como um diferencial estratégico? Nossa, amei. Gente, que pergunta. Adriana, parabéns. Adriana, parabéns. Muito interessante. Essa questão, ela deve ser do Rio de Janeiro, né? Não sei, ela não fala de onde ela é. O que eu observo vocês me desculpem, tá? Mas eu observo que nós aqui no Rio de Janeiro temos mais essa questão do etarismo, porque é cultural mesmo, né? Como eu vejo vagas, por exemplo, que eu atuo por cá, no Rio, sempre me dão um limite de idade. Quando eu faço para outros estados, no Sul principalmente, e São Paulo também, Sudeste, né, de São Paulo e Sul, não tem isso. E eu, quando pergunto, tem alguma questão da idade, eu vejo que a pessoa do RH fala, não, por quê? Então, e eu acho muito interessante essa questão, né, que ela fez, que ela levantou, porque acontece sim, acontece, e eu participava, agora o ano passado, participei como conselheira no Conselho de Longevidade na Associação Comercial, e eu levantava essa questão lá, porque tem grupos, né, já que estão trabalhando sobre longevidade. Porém, eu falo assim, tem grupos que estão se reunindo de profissionais 50 a mais para falarem do mercado, né? E eu falo, gente, vocês estão fazendo pelo lado errado. Nós sabemos do nosso valor, nós temos que atrair as empresas e mostrar para as empresas a importância de ter gerações diferentes. Porque eu, como mais velha, né, posso agregar com experiência, com conhecimento e tal, e o jovem traz aquela sede de conhecimento, aquela velocidade, aquele interesse
que são naturais, cada um da sua idade, cada um da sua etapa, cada um da sua fase de vida, né? E quando ela fala da questão da mulher ser mais cobrada, eu também concordo com ela. Nós, mulheres, somos mais cobradas em tudo, sempre. E não ia ser diferente na longevidade, né? O homem, esses dias eu comentava isso. Nós temos um par, né, lá que atua e tal. Eu não posso falar o cargo dele porque vai saber quem é, mas ele tem 80 e poucos anos e ele é uma sumidade, e é mesmo. Ele é um talento maravilhoso. Eu sou fã de carteirinha dele, porque ele é uma pessoa à frente do tempo. Ele está sempre... Há uns 2 anos atrás ele virou para mim e falou assim: Helena, comprei um curso de inteligência artificial para nós dois, vamos fazer? Eu falei, gente, achei o máximo. Assim, ele é um cara que, embora tenha essa idade, mas ele está sempre buscando, e ele quer que a gente também esteja. Porém, então, ele é tratado como essa sumidade. E é reconhecido, digamos, né? Já temos pessoas que têm uma história parecida, mulher, né, que são pares dele e têm a mesma idade, e eu não vejo esse mesmo reconhecimento. E aí eu fico, né, fulano, olha só, gente, foi a primeira presidente do Sebrae, criou não sei o quê, E aí as pessoas ficam assim, né, aí tu tens que mostrar o histórico, precisa, e o dele tu não precisa, porque é homem e porque é mulher, e essa questão é uma coisa que eu bato, porque como eu sou mulher longeva, eu estou sentindo na pele a questão de ser transparente. Volta e meia eu estou na calçada, eu moro em Botafogo, as calçadas em Botafogo são estreitas. As pessoas vêm andando, homens batem no ombro. Eu falo, gente, eu sou transparente agora? Eu falo assim, poxa, ainda bem que eu sou pequena, né? Porque... Então, assim, ó, é a questão mesmo de... É velho, não precisa ter um cuidado, né? E pior, é velha. Eu estava jantando num restaurante, eu estou reforçando o que ela está falando. Eu estava jantando num restaurante... Claro que eu cheguei tarde no restaurante. Eu adoro sair para jantar sozinha, adoro, porque aí eu faço o meu horário. Bom, enfim, eu estava jantando. E eu reparei que o horário já era tarde, mas tudo bem. Mas tinha umas outras 2 mesas grandes de casais. E a minha era a única sozinha, né? Quando deu mais ou menos o horário de fechar, eles começaram a recolher as coisas das mesas, que estavam vazias, e a minha. Aí eu falei para a menina... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Por que tu está recolhendo da minha mesa também e eu não estou vendo tu recolher das outras mesas dos casais? Então, vocês veem que isso é uma coisa que me chama a atenção, porque é verdade, sim, a gente tem que ficar atento. E a gente tem que questionar. Eu sou gaúcha, dá para ver, né? E eu digo assim, ó, o gaúcho é de lutar pelos seus direitos. Nós lutamos sempre. E eu vou continuar até morrer, né? Porque eu acho que nós não podemos nos acomodar. Nós temos que lutar, sim, pelo respeito. E quando ela fala, né, da questão do processo seletivo, a mulher no mercado, né, a longeva tem diferença, né? Tem sim. Mas é a questão de nós nos posicionarmos. Por que não? Por que eu não? Eu vi lá na associação comercial uma questão de machismo, né? E eu falava no conselho, eu estava em 2 conselhos, e eu questionava isso. Eu digo, por que as mulheres não são ouvidas tanto quanto são os homens, né? Mas porque as mulheres elas se permitem esse papel de coadjuvante, né? Eu falo, eu não aceito de coadjuvante. Eu sou dona do meu nariz, trabalho, né? Cuido da minha vida, criei filho. Por que eu vou ser coadjuvante ali se eu sou protagonista na minha vida? Não tive
rede de apoio, criei filho sozinha. Meu ex-marido era uma coisa, né? Tudo ele fazia isso. Liga para tua mãe e pergunta, quando ele estava na casa da mãe, do pai, ele diz, mãe, eu quero ligar para o meu trabalho. Mãe, posso ir na casa do fulano? Tu está na casa do teu pai, pergunta para ele. Não, ele mandou perguntar para ti. Que isso? Entendeu? Então, assim, se eu sempre decidir, não vou aceitar ser coadjuvante num ambiente masculino. E a questão de nós nos posicionarmos, nós começarmos a levantar essa bandeira, nós mulheres aqui levantarmos essa bandeira. Deve estar chovendo o hater aí, que eu nem imagino. Mas não faz mal, eu mantenho o que eu estou falando. E você vê, né? Há pouco tempo, eu acho que foi ontem, eu dando uma olhada no Instagram, vi um depoimento daquela atriz Ingrid Guimarães, falando o que aconteceu com ela no voo, né? Vocês ouviram? Eu acho que muita gente que está... Então, você vê. E ela perguntou, por que eu? Por que eu fui a escolhida para trocar de lugar? Né? Ela estava no voo de, eu acho que Miami para o Rio, Nova York, né? E pediram para ela trocar a cadeira, que ela tinha comprado uma cadeira especial, porque quem tinha comprado na executiva estava quebrado e escolheram ela para sair, ela teve que ir para a econômica. E ela discutiu bastante, brigou bastante, e depois ela teve que trocar, porque senão o voo não saía, enfim. E ela perguntou, né, por quê? Porque é uma mulher sozinha. Olha só. Né? Isso é um caso. E trazendo a questão do etarismo, são vários casos. Né? E acredito que quanto mais a gente se coloca no conhecimento, como vocês estão fazendo brilhantemente, conhecendo, fazendo curso, se mantendo atualizada, mostrando para o mercado de trabalho, eu existo, eu sou boa, eu tenho experiência. Tá? Exatamente. Não. Olha só. Está vendo? Exatamente. Pois, porque não tinha o conhecimento, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente tem a lei a nosso favor. Você pode repetir. Aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com a Ingrid, só que ela não sabia, né? Que ela permitiu. Ela não fez como a Ingrid. Exatamente. Foi o que ela fez, né? A mesma coisa. Entendi. Então, assim, é muito legal, é isso. Não importa a idade, a gente aprende sempre. Vamos continuar aprendendo. E a questão que ela trouxe, a Adriana brilhantemente, né? A gente precisa aprender com os mais novos também. Tem essa questão das gerações, né, que é uma eterna discussão no RH, a gente precisa ceder um pouco, ele precisa ceder um pouco. E essa troca é muito rica para a organização como um todo. E quando a gente consegue fazer essa troca de uma forma saudável, todo mundo ganha. Eles aprendem com a gente aprende com eles também. Né? Então, para mim, essa questão do etarismo é a gente se manter sempre com o conhecimento em dia, mostrar ao mercado que a gente é capaz, que estamos acompanhando a evolução deste mercado e concorrer de igual para igual nesse mercado. O Zona Sul, se eu não me engano, ele faz um recrutamento só para 50 mais. Eu acho que é só essas pessoas, porque assim, na Zona Sul, como um todo, tem muito idoso, né? Principalmente Copacabana, tem muito idoso. E eles vão para o mercado, às vezes, ficar batendo papo ali, precisa de companhia. Então, todos os atendentes de determinado horário é idoso. E fica ali, e acompanha, e vai. E isso é muito legal, porque ele atende num horário que não atrapalha o funcionamento.
todo mundo fica feliz e ele continua no mercado de trabalho. Já está aposentado, mas vai ali, faz um determinado horário, se mantém ativo mentalmente, conversando com as pessoas. Se as empresas começarem a pensar assim, em todos os sentidos, com a experiência das pessoas, vai ser muito bom. E cabe a gente se manter atualizado para que isso aconteça. Eu acho importante a questão, como tu falaste, né, se manter atualizado. Eu tive agora, uns 2 meses atrás, um processo seletivo onde um candidato tinha 62 anos, né? E ele tinha uma experiência ótima, formação compatível que pedia a vaga. E aí ele me mandou o currículo dele, e aí eu fiz entrevista, gostei, fiz a entrevista com ele, uma entrevista online, e lá de Santa Catarina ele. E aí eu falei assim, olha só, eu preciso, o teu currículo tem algumas coisas que eu gostaria que tu atualizasse, porque não está atualizado, então, tal. Aí eu fui dando as dicas para ele, para que eu pudesse encaminhar para a empresa, né, o que ele precisava arrumar no currículo, aprimorar, na verdade. E ele virou para mim e falou assim, mas então vou ter que esperar minha mulher chegar do plantão, porque ela é médica, porque eu não sei usar o computador. Aí eu falei, nada? Ele falou assim, não. Eu digo, Word não, o Excel, se não sabe o Word, que dirá o Excel, né? E ele falou, não vou ter como mexer no computador, eu posso mandar para você, e você faz essas atualizações. Eu digo, mas o teu currículo está em PDF, como é que eu vou fazer a atualização? Eu falei, não, vai me dar muito trabalho, eu vou ter que converter e tal, eu não estou com tempo para isso. Ele falou assim, então não vou conseguir, porque minha mulher está de plantão, ela é médica. Então vocês veem que a empresa não fez distinção dele ser, não discriminou. Porém, ele se eliminou por essa questão, porque como é que ia ser ele na empresa sem usar o computador, Exatamente, né? como, né? Nem o Excel, nem o Word. Então, a questão... Agora, deixa eu só falar uma coisa para vocês, assim, ó, a questão da longevidade, né? É um ponto que eu acho que é importante a gente falar. Você que já tem experiência, né? Você está com um cuidador de idoso, então eu queria te dar um dado. Nós estamos caminhando para 2030 ter muito mais idoso do que jovens. Então, o mercado para idoso vai ser assim, está crescendo muito e vai ser um boom. Então, assim, se você... Eu já estou aqui, como eu sou empreendedora, eu já vou te dar uma sugestão de empreendimento. Usa essa tua experiência, aliando com o teu conhecimento que tu está adquirindo na faculdade agora, e abre uma agência de cuidadores de idosos. Porque nós estamos precisando, lá na Associação Comercial, eles estavam querendo lançar um curso nas comunidades para cuidador de idosos, porque nas comunidades já está fazendo falta. Porque... Viu? Então, eles estão querendo, porque já nas próprias comunidades precisa de cuidadores e não tem. Então, utiliza o teu conhecimento, a tua expertise, aliando com teus novos conhecimentos da faculdade e abre uma empresa de cuidadores de idosos. Porque vai atrás do teu sonho e não que... A empresa não tem que ser teu sonho, a tua carreira tem que ser teu sonho. Não é? Então, eu acho que... Verdade. E é isso. E para você que tem filho, que você está, né, filho grande, eu vou te dizer uma coisa, o que o meu ginecologista me falou quando eu tive filho. Porque eu tive filho com 34. E eu tive a crise de parar, porque o meu filho se agarrava na saia, porque eu sempre usei saia. Se agarrava e eu falava, mamãe tem que ir trabalhar, mas eu não quero que você trabalhe. E eu falava, mamãe vai trabalhar para comprar coisas para você, mas eu não quero coisas, eu quero você. E aquilo me deixava mal, porque eu descia o elevador ouvindo o choro dele. E aí o meu médico falou assim, não pare, porque seu filho vai crescer, vai fazer a carreira dele, e você não vai conseguir voltar para o mercado. Porque eu já estava com 34, né? Isso há 33 anos atrás, que ele já está com 33 também. E aí ele falava assim, você não vai conseguir retomar. Então,
concilie. Foi uma dureza, porque eu tinha que viajar a trabalho e tal. Então você fez certo, porque você já criou, teus filhos já estão numa idade boa, e agora você está indo para o teu sonho, e pode ter certeza de uma coisa, a base você já deu. O seu exemplo também é importante para eles. E eu vou te dizer, meu filho, quando escolheu a faculdade dele, ele falou: mãe, eu estou seguindo o teu exemplo, porque você não tem hora, você não tem carreira, você gosta do que faz. E eu quero buscar isso para mim. Eu quero fazer o que eu gosto. E ele é físico, né? Então todo mundo fala: gente, não tem mercado para físico. Enchi o meu ouvido: você trabalha para RH, seu filho vai ser físico, não tem mercado para físico no Brasil, né? Hoje ele é geofísico numa multinacional. Então ele falou: mãe, eu vou fazer igual você, vou meter a cara, vou estudar e vou em busca desse sonho. E é isso, você tenha certeza que teus filhos estão bem encaminhados e tu vai ser uma grande profissional, como já deve ser uma grande mãe. Compartilhando aqui um testemunho rápido antes da próxima pergunta. Já está caminhando para o final, né? O negócio aqui a gente tem que agilizar, então não quero tirar o tempo de vocês não, mas alguns anos atrás, nesse sentido da questão da longevidade, né, da presença do público 50 a mais e de fato ser mulher, eu viajava mais a trabalho antes da pandemia, né, então estava esperando um voo e eu sempre fui apaixonado por aviação, e aí sempre que eu sentava perto de comissários, pilotos, eu ia bater papo com eles porque eu gosto, né. Aí eu estou vendo uma equipe ali, falei: a equipe que vai entrar no meu voo daqui a pouco. E tinha uma aeromoça, nitidamente ela tinha de 60 anos para cima. E que me chamou muito a atenção, que eu nunca tinha visto, né, uma aeromoça naquela faixa etária. Aí eu, curiosíssimo, né, e eu sou mega tímido, então fui tentando puxando assunto e tal. E ela foi a primeira a querer conversar, porque geralmente é um público que gosta de conversar, gosta de contar experiência, etc. Final das contas, era a Gol, a companhia aérea, e ela disse que ela já era aeromoça há mais de 30 anos, e a Gol estava com um programa de recontratação das próprias aeromoças que também já prestaram serviço para a companhia, independentemente da idade e, sobretudo, a partir dos 50, 60 anos. E ela fez um jogo de palavra muito interessante, que ela trocou o pejorativo por uma coisa, né, em benefício dela, vantagem, que ela falou: olha, eu sempre tive orgulho de ser aeromoça, agora eu tenho mais orgulho de ser uma aerovelha. Né? E eu ri, né, eu achei graça, mas eu achei muito interessante o posicionamento dela e da empresa em si. Depois eu fui pesquisar, na época, de fato, a Gol tinha programas voltados para 50 mais, para várias funções. Isso é possível no mercado, basta querer, não é para todas as atividades, mas a gente sabe que para algumas, se você tem capacidade, faça isso. Durante o voo, nitidamente, óbvio, né, que em termos de agilidade, ela não tinha tanto quanto as outras, mas em termos de atenção e de esclarecimento, de orientação, era superior, assim, no nível muito mais alto do que as outras. Não que as outras não fossem, mas ela tinha uma coisa que te prendia a atenção para dar orientações, para dar atenção, impressionante. Então, há características diferentes, seja faixa etária, seja questão do sexo, seja outras questões. Quem monta o quebra-cabeça somos nós, gestores. As peças não têm culpa de serem diferentes. Nós é que temos de montar esse quebra-cabeça. A gente está sempre querendo montar com peças iguais. Por isso que o mosaico no final nunca fica tão bonito como poderia ser. Exato. Tem uma pergunta aqui, duas, que eu vou botar no mesmo pacote, porque elas se tratam de comportamento e a pedindo orientação de vocês. Uma é da Beatriz Rezende. Ela fala o seguinte: infelizmente eu percebi na última reunião que ocorreu no meu trabalho, que na hora de ouvirem explicações e justificativas de homens, até de cargos menores, a direção ficava quieta e escutava quando eles falavam. Perdão, ficava quieta e escutava quando eles falavam. E quando eu falava, muitas vezes era interrompida. Como lidar com esse tipo de situação? A outra questão que também direciona o comportamento é da Tayene. A Tayene fala o seguinte: eu sou mestre em administração de empresas, atuando hoje como head financeira no estado do Rio de Janeiro.
quais técnicas de gestão de tempo vocês consideram mais eficazes para conciliar trabalho, família e autocuidado? E de que forma o planejamento e organização podem facilitar o nosso equilíbrio entre vida pessoal e profissional, levando em conta o papel da mulher na estrutura familiar, com o filho, etc., e com maiores desafios e missões da vida? Nossa, Então, a primeira pergunta vai no sentido de como se posicionar quando a mulher é desmerecida, né, na função de estar, não é ouvida. A segunda, técnica, né, ou estratégias para conciliar esses diferentes papéis da mulher em questão de tempo. bom, de se posicionar, eu creio que seja chamando a atenção. Para, que nem professor faz, né? Exatamente Não o é? que eu ia dizer. Professor para e fica aguardando Para tudo. e fica aguardando que escutem, né? E fale e chame a atenção mesmo, né? Fala assim, olha, estou percebendo. Eu participo de muitos grupos de RH que tem bastante mulheres, mas participo de grupos de empresários que tem a maioria é homem. E eu costumo ver essa questão aí, que a gente tem que se posicionar mesmo, porque eles... É uma questão cultural, eles nem percebem. Então você tem que... Oi, estou aqui. Né? E a outra era da... Gestão do tempo. A gestão do tempo. São muitos pratos que nós temos que manterem rodando, né? Eu costumo dizer que a gente tem que fazer rodízio, né? Ver o que é que nem com filhos, né? Ver o que precisa agora. Eu acho que principalmente o que é importante, ter uma agenda, né? E na agenda você colocar as suas atividades e vendo o que você vai fazer hoje, amanhã, fazer um planejamento semanal, porque senão realmente não dá conta, né? E questões familiares também eu acho que agenda e atividades, listar as atividades, né? E normalmente, como você falou no início, né? Nós nos cobramos muito e perfeição total não vai existir. A gente sempre vai deixar uma questão em aberto. Mas aí você tem que ter essa consciência que isso vai ficar em aberto e que você vai ajustar na próxima etapa, né? Não é deixar capenga. Então, você cuida aqui dessa questão hoje, amanhã tu cuida da outra e reforça aquela. E é difícil, mas para os homens também é a mesma coisa, né? Eu vejo que os homens estão sendo cobrados. Hoje o mercado de trabalho está cobrando demais. Para a mulher está sendo forte, porque como tu falaste, a questão da resistência. A resistência da mulher não é a mesma resistência dos homens, né? Eu participo de um grupo de médicos e me convidaram para participar de um grupo de médicos para falar sobre inteligência artificial na medicina. E eu estou lá. Mas é muito interessante porque eles estão discutindo a questão dos diagnósticos, né? E eu estou amando, né? Eu pego e estou aprendendo bastante. E aí eu vejo que essa questão, eles falam que a mulher, estou falando dos médicos ali do meu grupo, estão falando, não sou eu. E olha, médicos assim, ó, diretores de hospitais. Não é médico que está em início de carreira, é médico já com uma estrada, né, com uma carreira consolidada. E eles estavam falando que nós, mulheres, estamos pagando um preço alto com AVC, com problemas cardíacos, com problemas de pressão alta, porque os homens são cobrados, mas vêm já de uma estrada, e nós estamos com menos tempo, né, nessa corrida aí, e a gente ainda tem a questão, talvez, das demandas, né, familiares e tal, e então os médicos ali comentavam que nós, mulheres, estamos pagando um preço muito alto, que o índice de mulheres cardíacas e com AVC está aumentando. Então, por isso que a gente tem que cuidar, eu digo para ela, priorize sua saúde mental e física. Perfeição ela não vai ter. Então,
vai relevando, vai vendo o que pode ajeitar aí, né? Dar conta de tudo não dá, né, meninas? Não tem como. São várias etapas. Eu vou voltar para aconteceu comigo no passado exatamente o que aconteceu com ela. Então, os homens falavam, quando eu ia falar, todo mundo conversando e tal. E o que eu fiz? Eu fiquei calada e eles começaram a sair da sala. Eu falei, ainda não terminei. Eu ainda não falei. No momento que vocês estavam falando, eu ouvi. Eu acho que é uma questão de respeito agora vocês me ouvirem. Séria, sem brigar, sem gritar, e posicionei. Daí em diante, nunca mais aconteceu isso. Então, como a Helena colocou, eu concordo plenamente, é uma questão de posicionamento, não é gritar, berrar, bater na mesa, né, que muitas mulheres andaram fazendo isso no passado para se igualar, não precisa, o nosso diferencial é esse, a gente não precisa disso, e é se posicionar, olha só, eu ouvi, agora eu gostaria que vocês me ouvissem, vamos lá? E se colocar. E a questão a mulher tem isso, né? A gente se cobra demais, gente. Essa autocobrança é demais. Parece que a gente tem que ser perfeita. Não somos perfeitas e não seremos perfeitas. Não, e nem nos cobram essa perfeição, porque a gente se cobra demais, né? A gente mais se cobra do que alguém cobra a gente. Então, é assim, qual é a prioridade do hoje? Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, só por hoje. Só por hoje a prioridade é essa e essa. Então é isso que a gente vai fazer. Amanhã a gente vai fazer a outra. Tem aquele dia que o filho adoece, que, né, mistura tudo. Tem aquele dia que você tem que viajar, que aí atropela tudo. E eu acredito na delegação ainda dos papéis. Delega para o parceiro, para o companheiro, utiliza a rede de apoio, né, o máximo que puder, delega, confia. Né? Ele fez o filho, ele vai dar conta, gente, ele vai dar conta. Confie nele, deixa ele se virar um pouquinho também, e você cuida de você, da sua saúde mental, da sua saúde física, que você dando equilíbrio, essa coisa flui com mais facilidade. Bom, pessoal, estamos chegando ao final. Foram um pouco mais de 1h30, quase 2 horas, né, de bate-papo. Não parece. Não parece. E ainda é pouco, né, para a gente poder conversar sobre um assunto como esse. Antes de devolver a palavra para a Érica, eu quero muito agradecer a participação de vocês que estão aqui com a gente, agradecer quem estava online com a gente. Assuntos polêmicos, né, sempre suscitam manifestações polêmicas. Eu sempre gosto de lembrar que falar é prerrogativa do outro. Ouvir é a nossa prerrogativa. Ou dar ouvidos é a nossa prerrogativa. Então as pessoas podem falar o que quiserem. Mas cabe a gente dar ouvidos ou não a essas falas. E cabe a gente a lidar com essas falas, porque as pessoas vão, de fato, se posicionar de formas muito diferentes. Minha gratidão aqui às mulheres com quem eu lido diretamente quando a gente faz evento aqui. Érica, Thaís, Norma, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pelo apoio de vocês. Os rapazes também, mas hoje especialmente as meninas. Né? Muito obrigado por esse apoio que vocês sempre dão pra gente. Ana Shirley, que é coordenadora da Comissão de Empregabilidade do CRA, está aqui com a gente prestigiando. Obrigado por sua presença, seu apoio pra gente também. Minha gratidão, Neide, minha gratidão, Helena. Sempre são pessoas fortes que me atraem muito. Né? Quem me conhece um pouco sabe que geralmente que pessoas assim, têm medo ou que chamam muita atenção são essas que eu vou correr atrás, porque são essas que eu quero absorver. A minha característica sempre foi. Por mais que eu não consiga às vezes me aproximar delas ou não consiga nem aprender nada, né, perto delas, mas são essas pessoas e a maioria delas sempre foram mulheres. Na minha trajetória, muitas portas foram abertas por mulheres, muitos aprendizados foram por meio de mulheres e continua sendo assim. Então, muito obrigado a cada um de vocês, que não só que assistiu, mas também que contribuiu para toda a nossa formação e todo o nosso profissionalismo aqui até hoje. Minha gratidão em nome de toda a comissão. Érica. Oi.
Obrigada, Wagner. Obrigada, Helena, Neide. E eu convido agora a secretária da Comissão de Recursos Humanos, a administradora Rosângela Arruda, que também é nossa conselheira aqui no CRA-RJ, para a entrega dos certificados. E agora? Aqui é uma coisa bem à parte. Seria de mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas aqui. Obrigada, Rosângela. Bom, chegamos ao fim, a mais esse evento aqui do CRA-RJ. Lembramos que o certificado estará no e-mail de vocês em até 72 horas e convido vocês também, tanto que estão nos assistindo pelo YouTube, pela plataforma de eventos e que estão aqui presentes, para assistir no nosso canal do YouTube a abertura da 2ª edição da Olimpíada Brasileira de Administração, que acontecerá agora, nessa sexta-feira, dia 14 de março, a partir das 16 horas, no nosso canal do YouTube. Vai ser um evento bem bacana, em que a gente vai fechar aquele ciclo lindo que a gente fez em 2024 da primeira OBADM e vamos iniciar o de 2025 já com inscrições abertas no dia 14, ok? Aguardo a audiência de vocês. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.